Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa live de hoje. Olá, vamos entrando hoje nesse dia 8 de março de 2023. Hoje é um dia muito especial para mulheres. Parabéns às mulheres, mulheres enfermeiras, mulheres que são mães, esposas, enfim, profissionais que aí dá muito boas-vindas a todas. Hoje, nesse Dia Internacional das Mulheres, parabéns a todas as mulheres da SOBEC, do Brasil e da nossa enfermagem, que tantas mulheres importantes e significativas. Neste dia, a gente tem aí uma grande honra de receber duas mulheres maravilhosas. Vocês hoje vão conhecer. E a gente tem, então, duas pessoas aí, amigas, muito queridas e mulheres maravilhosas da enfermagem. Então, nossas convidadas hoje para conversar comigo sobre um tema muito interessante, que é monitorização do paciente crítico no centro cirúrgico e sala de recuperação anestésica. Como me capacitar? Então, nós escolhemos com muito carinho esse tema, porque ele vai de encontro ao curso que nós estamos oferecendo aqui pela SOBEC, o curso de monitorização invasiva e não invasiva. E esse curso ele está disponível para as inscrições na plataforma. Então, nós estamos aqui também para divulgar um pouco esse curso com vocês, falar um pouquinho do que vai acontecer nessa oportunidade. Esse curso ele vai ter inscrições abertas até sexta-feira. Então, você tem até sexta-feira para se inscrever nesse curso. Ele tem um diferencial, ele tem uma prática presencial aqui na sede da SOBEC. Vai acontecer no dia 25 de março. Então, nós vamos aí ter a oportunidade de conhecer equipamentos de monitorização invasiva, não invasiva, conversar um pouco sobre parâmetros, preparar, treinar algumas habilidades. Então, não deixe de visitar o nosso site da SOBEC Educação para que vocês possam acessar este e outros cursos também que estão sendo oferecidos nas nossas plataformas. Esse curso é destinado a enfermeiros, graduandos de enfermagem, e você pode, então, olhar os nossos valores e as nossas ofertas ali de cursos para os profissionais da SOBEC e também da enfermagem. Então, quero aqui, então, já apresentar as nossas convidadas, agradecendo muito já desde agora, nesse dia tão comemorativa. Inclusive, eu estou aqui hoje num cenário um pouquinho diferente, aqui com os meus ipês amarelos, flores que foram aqui gentilmente cedidas pela SOBEC para homenagear, então, especialmente aí as mulheres que acompanham também os nossos queridos aí convidados. Então, eu tenho o prazer aqui de estar com a Cassiane de Santana Lemos. A Cássia é membro aqui da Comissão de Educação da SOBEC, ela é parte do comitê também de enfermagem no processo anestésico e ela é docente da Unesp de Botucatu. Então, bem-vinda, Cássia. Obrigada, Débora. Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui discutindo esse tema. E a Fabiana Zerbieri Martins, que é enfermeira. Ela é enfermeira lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, enfermeira da sala de recuperação pós-anestésica. E também quero te dar as boas-vindas, Fabiana. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite. É sempre muito bom estar aqui, junto com a sociedade, que tão bem nos representa, todos os enfermeiros de perioperatório, né? Sempre um prazer também estar com vocês. Então, nós vamos dar início, então, ao nosso bate-papo, aqui a nossa live, dando, então, boas-vindas aqui a todos os participantes. Então, tem até, acho que já alguém perguntando sobre, acredito que o nosso evento aí da SOBEC, né, que vai ser o nosso congresso, 16º Congresso de Enfermagem Perioperatória. Então, nós teremos no dia 7 a 10 de novembro, ok? Então, faremos, então,
também lembrando, né, esse importante momento aqui para a nossa SUDEC, para os associados, enfim, os que tanto prestigiam os nossos eventos. Então, vamos lá, vamos começar. Nós temos aqui alguns pontos de partida para a gente poder ter aqui a nossa discussão. E queria, então, começar aí conversando um pouco com as meninas, falar um pouco sobre esse papel do enfermeiro. Afinal de contas, por que o enfermeiro ele tem um papel significativo no processo anestésico, né? Então, será que realmente o enfermeiro ele é importante dentro desse processo? Desde lá do preparo do paciente, intraoperatório, até a sala de recuperação anestésica. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância e qual é o papel do enfermeiro, se ele é significativo, enfim, dentro do processo anestésico. Cássia, se você quiser começar, depois a Fabi. Ok. Então, gente, novamente, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar com a SOBEC. Para mim é sempre uma honra. Eu brinco com os meus alunos e todas as pessoas que eu já trabalhei que, há não muito tempo atrás, eu estava aprendendo com a SOBEC e hoje integrando aí a diretoria e contribuindo. Isso enche a gente de muita alegria e ver a força, né, da nossa associação e o quanto representa. Falar de enfermagem, né, em anestesia é uma grande discussão, né, porque o enfermeiro no Brasil ele tem um papel muito significativo. É muito importante que o enfermeiro esteja presente, né, dentro da sala de cirurgia, durante a indução, entendendo como esse paciente foi avaliado no pré-operatório, quais são as necessidades em termos de ventilação, de monitorização, que a gente vai destacar aqui, e também tendo subsídios para dar continuidade do cuidado na sala de recuperação pós-anestésica. Mas a gente trabalha em equipe, né? Porque no Brasil a gente tem uma realidade que a prática da anestesia ela é privativa do anestesiologista. Contudo, isso não minimiza o nosso papel significativo, porque a gente trabalha junto com eles, né? Não para eles, nós trabalhamos junto com eles para garantir a segurança do procedimento anestésico. Então, é muito importante a participação do enfermeiro e que o enfermeiro tenha conhecimento sobre os medicamentos anestésicos, sobre via aérea, sobre atendimento de emergência numa via aérea difícil e os fatores que podem impactar no pós-operatório imediato, na recuperação pós-anestésica, porque afinal, quem está do lado desse paciente ao término do procedimento é a equipe de enfermagem. Então, sem sombra de dúvidas, o enfermeiro tem um papel muito importante. Legal. Eu acho também que, só complementando o que a professora Cassiane traz, é importante, né, que esse papel que o enfermeiro tem, tanto quanto equipe multiprofissional, junto com a equipe anestésica, quanto liderança da equipe de enfermagem, toda essa visão, além de acompanhar a monitorização, além de ser parte da monitorização, do posicionamento, que também é uma questão muito falada no transoperatório, enfim, que isso possibilite a ele subsídios tanto para o planejamento quanto para implementar os cuidados da sistematização de enfermagem, né? Então, é a presença do enfermeiro, o conhecimento clínico do enfermeiro, a aplicação desses conhecimentos que também fazem o diferencial no cuidado ao paciente, no cuidado e na segurança do perioperatório. Muito bom, é verdade. E a importância, o destaque da equipe e o enfermeiro como parte integrante dessa equipe, a gente nunca pode perder de vista que o nosso principal objetivo, com certeza, é o paciente e é o melhor possível para ele. Pessoal, estou muito feliz com todos que estão aí, é um prazer muito grande. Convido que vocês mandem perguntas para que a gente possa aí aquecer ainda mais aqui a nossa discussão com as nossas convidadas muito especiais. Queria também trazer essa questão assim, a monitorização dentro da sala operatória, por exemplo, lá no HC, lá de Porto Alegre, Fabi, como é que vocês fazem? Quando o paciente chega na sala, quem monitoriza esse paciente? Eu devo esperar o anestesista? Preciso que ele me passe alguma informação antes ou já posso ir monitorizando o paciente sem nenhum problema?
A monitorização, ela também é da equipe multiprofissional. Então, à medida que, por exemplo, o paciente está entrando em sala, o anestesista pode estar preparando material para intubação, pode estar diluindo drogas, e a equipe de enfermagem vai estar monitorizando esse paciente. É parte do cuidado de enfermagem também saber a monitorização adequada do paciente no transoperatório. E acho importante salientar, professora Débora, tanto na monitorização da entrada quanto em possíveis intercorrências. Por exemplo, o paciente terminou a cirurgia, está passando para a cama da sala de recuperação e tem uma alteração clínica. Aquele paciente que foi estubado começa a ficar hipocorado, começa a ficar hipoxêmico. Sim, o enfermeiro tem liberdade de dizer, olha pessoal, vamos monitorizar de novo o paciente, vamos colocar uma monitorização e vamos ver se podemos fazer esse transporte com segurança. E aí a gente vai entrar novamente na questão do conhecimento do enfermeiro, da fundamentação que o enfermeiro tem através da tomada de decisão ou da discussão em equipe sobre aquele cuidado, o que o enfermeiro tem de conhecimento para fazer essa avaliação clínica e para fazer essas sugestões e condutas. E a monitorização, sim, pode ser realizada pelo enfermeiro. Certeza. E é muito interessante também, Débora, que haja uma conversa, né? Esse trabalho multiprofissional, ele começa no planejamento da montagem da sala de cirurgia, né? Então, é importante que o enfermeiro responsável por aquele procedimento, aquela quantidade de salas, ele entre em contato com o anestesista que vai fazer o procedimento ou com o chefe que está direcionando, né, as equipes para avaliar qual que é o risco cirúrgico, como que é a via aérea desse paciente, o que foi planejado na técnica pré-anestésica, para que ele já possa planejar os equipamentos necessários, né? Então, tem essa conversa para, se possível, já montar todos os materiais em sala operatória antes da entrada do paciente e junto com a equipe de anestesia. E aí a gente destaca o papel do técnico de anestesia, porque a gente está falando do enfermeiro, mas nós não podemos esquecer de toda a equipe de profissionais técnicos que são envolvidas com a anestesia e que mostra o potencial e a força que a equipe de enfermagem tem durante o procedimento anestésico. Então, esses profissionais avaliam junto com o enfermeiro qual é o monitor que vai precisar, se o cabo está disponível, se é um paciente com via aérea difícil, se eu tenho material para isso. Então, esse planejamento de montagem de sala cirúrgica, ele não pode ficar restrito apenas ao procedimento cirúrgico e os instrumentais. Esse planejamento deve envolver a anestesia, né? E aí a gente consegue ter mais estrutura para atender esse paciente e a equipe de anestesia também, que está prestando ali o serviço na instituição. Deixa eu aproveitar, Cassiane, e também aqui trazer para a gente poder discutir essa questão, por exemplo, do transporte. Então, terminou a cirurgia. Às vezes é um momento meio assim, todo mundo sai da sala, o cirurgião sai, acabou, e agora vamos começar a preparar o paciente para ser encaminhado para a recuperação. Sempre fica aquela dúvida, será que eu preciso encaminhar esse paciente com algum cuidado adicional? Por exemplo, uma monitorização, como é que você vê isso e como é que vocês têm recomendado esse transporte? Porque às vezes é uma coisa que me incomoda um pouco, aquela super atenção durante a cirurgia e todo aquele aparato, e de repente terminou, e aí a gente não tem que fazer mais nada, tira, né, tudo, encaminha o paciente sem nenhum outro tipo de cuidado adicional. Então, queria que você comentasse um pouquinho e depois também, se a Fabi tiver alguma uma experiência nesse sentido, também compartilhar, que acho que é interessante, que isso é um assunto que traz bastante inquietação para a gente. Olha, Débora, assim, toda a minha prática assistencial, né, em centro cirúrgico, me trazia sempre esse incômodo, porque justamente todo mundo preocupado com o início do show, mas o término do show, ele é muito significativo também, né? E o procedimento anestésico cirúrgico pode ser comparado a um show. Então, se você não tiver um desfecho, né, uma finalização muito boa, não adianta nada do que você fez anteriormente. E a gente não pode esquecer que na etapa do sign-out é feita uma avaliação para que a equipe considere quais são as necessidades de cuidado no pós-operatório.
E eu defendo o transporte do paciente com monitor, sim, não só com oxímetro, porque assim, mas a recuperação é aqui do lado, ok, mas durante esse transporte ele pode parar e eu não tenho a monitorização do ECG, só o oxímetro, às vezes, não vai atender a demanda do que eu preciso. O paciente terminou o procedimento bradicárdico, seja por um antecedente clínico, seja já por um efeito não esperado de algum anestésico utilizado. E, assim, é tão difícil tirar o monitor da sala, que já está conectado no paciente, e levar com ele. Porque isso, se a gente for pensar na troca de procedimento, não vai impactar, porque o circulante vai voltar ou vai entrar uma equipe que vai ajudar nessa limpeza, organização, é uma coisa muito rápida. Então, eu sempre discuti com o pessoal, falo, gente, o monitor está aqui, por que não, né? Mas a gente percebe que há sim uma resistência, porque o anestesista acha que não precisa, tá tudo certo, isso aqui. É verdade. Então, é bem complicado. Eu diria também que essa elaboração do transporte, ela também, resgatando a questão anterior, também pode ser vista lá na anamnese e admissão pré-operatória, que lá na sala de preparo o enfermeiro faz. E quando a Prof. Cássio falou de via aérea difícil, né, a gente lembra disso, que o enfermeiro também tem capacidade de avaliar as experiências do paciente, né, enfim, esse exame clínico inicial da anamnese. E isso também pode fornecer subsídios para que esse paciente, ao término da cirurgia e transporte para a sala de recuperação, também mereça, então, esse monitoramento, né? Muitas vezes a cirurgia ela é de um pequeno ou de médio porte, mas se nós formos pensar num paciente cardiopata, por exemplo, num paciente com uma frequência cardíaca que já tem alterações, com potenciais de ter complicações clínicas decorrentes da injúria perioperatória, isso é interessante, né? E como se diz, entre um momento assim de 5, 10, 15 minutos, entre reversão da anestesia, entre extubação e aquele ato onde se pode recircular anestésicos, onde a gente pode ter ainda algumas respostas do organismo, né, como um edema, enfim, algum sangramento, isso sim pode ser previsto com uma monitorização. A monitorização ela te dá segurança de que qualquer evento que for identificado vai ter uma resposta com mais rapidez e com mais precisão. Sim, com certeza. Tanto no transporte quanto na chegada na SR, né? Se você já vem com cabos, por exemplo, quando nós tínhamos pacientes mais críticos, né? A gente teve toda uma experiência do Covid também, que as salas de recuperação de todo o país, e acho que também de todo mundo, foram recrutadas, né? Por ter uma certa expertise em monitorização, em cuidados críticos, né? Em ventilação, para atender. Então, a gente fazia os transportes, enfim, e já enviava a cama, né, para esse paciente cirúrgico, Covid, com os cabos de monitorização e com o monitor de transporte. Então, obviamente, que quando o paciente chegava na sala de recuperação, a gente só conectava os cabos aos monitores. E tem uma outra questão que nós conversamos muito, que esse transporte, a segurança do transporte também perpassa não só na monitorização, mas no alinhamento de sondas, catéteres, tubos, drenos. Por quê? Porque quando o paciente sai da mesa e vai para a cama de recuperação, ele tem que vir alinhado, ele tem que vir bem posicionado. E isso tem impacto direto na experiência dolorosa no paciente, numa mobilização precoce e também na efetividade de trabalho da própria equipe. Se eu tenho um paciente que chega bem posicionado, com a posição que favoreça a ventilação e monitorização, eu tenho espaço, né, para realizar os cuidados de enfermagem propriamente ditos. E vai até agilizar, né? Acho que você estava falando uma questão importante, né, Fabiana? Porque às vezes o paciente chega na recuperação e a recuperação é um setor que muitas vezes você está atendendo um paciente, o outro já está chegando, e aí você tem que largar, enfim, aí as pessoas já vão também se posicionando de uma forma que vão atendendo o paciente de forma mais ágil, né? A gente está tendo aqui alguns comentários, eu vou aqui passar para vocês. A Alessandra comenta que é importante monitorizar, entendendo a proposta da cirurgia e do posicionamento cirúrgico,
E eu vou aqui até e além disso, acho que a gente tem que entender a proposta anestésica, muitas vezes a gente não está muito ali, né, tão inteirado daquele procedimento. A Tâmara, aí do comitê, beijo, nosso comitê de enfermagem anestésica, o enfermeiro munido de conhecimento, auxiliando o anestesista, na anestesia, enfim, com autonomia, oferecendo o melhor cuidado, minimiza os riscos ao paciente, com certeza. Também, Plínio fala os 5 passos, acho que é da recuperação segura, um dos passos é o transporte seguro do paciente, se iniciar na sala de cirurgia, planejamento, o cliente sendo avaliado por toda a equipe, uma visão minuciosa, né, presença do enfermeiro aí é essencial, e também a transição do cuidado, né, como essa transição do cuidado, muitas vezes ela é crítica para o paciente, né. Na sala de recuperação, meninas, quando, afinal de contas, nós podemos retirar a monitorização do paciente? Essa é uma ótima discussão, né? Na verdade, quando ele vai embora, né? Ou em alguns casos, né? Alguns pacientes eles podem acabar se alimentando na recuperação pós-anestésica, seja porque já vai embora dali mesmo, não vai retornar para um leito de internação, ou a indisponibilidade do leito faz com que esse paciente fique mais tempo na recuperação, mesmo tendo critérios, né, para receber a alta. Então, assim, exceto essas condições de que ele vai se alimentar, não faz sentido a gente tirar a monitorização. Por quê? A gente tem que lembrar o conceito básico. O que é a sala de recuperação pós-anestésica? É uma área que eu ofereço cuidados críticos, cuidados a pacientes críticos intensivos. Então, eu tenho que considerar o mesmo cenário de uma unidade de terapia intensiva. Na terapia intensiva, a gente não tira a monitorização desse paciente, né? Então, a recuperação anestésica é a mesma coisa. E como a Fabi ressaltou muito bem, a gente vai ter aí a recirculação de alguns medicamentos e, a depender da condição clínica desse paciente, isso pode ser mais acentuado, principalmente pacientes com alterações renais, hepáticas, pacientes que sofreram hipotermia intraoperatória. Então, eu tenho uma mobilização mais lentificada, principalmente dos relaxantes musculares, né? Então, tudo pode acontecer. A primeira hora, a gente brinca, é a hora de ouro na recuperação. E os estudos mostram que os eventos adversos em recuperação anestésica, eles não são maiores em pacientes ASA 3 e 4. São em pacientes ASA 1 e 2. Porque justamente a gente titubeia o risco desse paciente. Procedimento sem grande complexidade. Paciente ASA 1 não tem nenhuma comorbidade. E aí é o paciente que descompensa, que tem depressão respiratória, que pode evoluir por uma parada cardíaca. Então, monitorização na sala de recuperação pós-anestésica é do início ao fim. E além disso, eu acredito também que outros monitores que nós usamos na sala cirúrgica, eles podem ser associados à monitorização não invasiva que a gente tem. Principalmente o BIS, o TOFO, para avaliar o relaxamento, se esse paciente realmente teve toda a metabolização do relaxante muscular. Um dos principais eventos que a gente tem hoje em recuperação, quando a gente pensa na parte respiratória, é regularização. Então, o relaxante muscular recircula e esse paciente, ele simplesmente fica sem respirar, sem falar, acordado. É desesperador. Sim, com certeza. Né? Então, se a gente tiver, além do conhecimento clínico, né, base para o enfermeiro e sua equipe, para identificar uma possível recirculação do medicamento associada a uma tecnologia, aí é muito difícil a gente perder o tempo. Né? Então, é muito importante que essa monitorização ela esteja presente o tempo todo. E isso, né, professora, também tem importância, e resgatando um pouco nosso conceito de exame físico, exame real que o enfermeiro faz no paciente, olha para monitor, ele subsidia
para que eu planeje os cuidados. Então, também se trabalha muito, a gente falava do transporte do paciente, mas como é que é essa transição na sala de recuperação? Via de regra, legalmente, o anestesista acompanha até a sala de recuperação e passa o caso para o plantonista da RSR, para o enfermeiro e para o técnico responsável. Então, a questão de se passar os dados, olha, esse paciente tem potencial para fazer um edema de glote, olha, esse paciente recebeu bastante curare, esse paciente está muito sonolento, enfim, vamos botar uma guedel, vamos fazer uma ventilação com pressão positiva. Né? Então, todo esse aparato é que subsidia para que também nós, como enfermeiros, nos posicionemos e fizemos esse planejamento do cuidado. Ó, esse paciente vai ficar 4 horas aqui, vai ficar recebendo alguma infusão de analgesia, porque a cirurgia se estendeu mais, enfim, ou teve alterações. Então, essa transição que a gente fala, como foi citada, a transição do cuidado, ela tem a ver também com a questão de passagem do transoperatório para a sala de recuperação, que informações são oferecidas. E o que eu, como enfermeiro, escuto e avalio o meu paciente e aí eu faço a sistematização de enfermagem na sala de recuperação. Aí isso envolve também a monitorização. Só queria resgatar que, claro, a gente fala em monitorização e manter a monitorização nos nossos grandes centros que a gente convive, mas a gente sabe que algumas realidades que perpassam, né, tanto pelo Brasil, enfim, quanto no próprio interior dos estados, é a questão de não ter muitos equipamentos de monitorização, é a questão de não ter leito nas instituições. Então, como a Prof. Cassi falou, o paciente acaba se alimentando e ficando sem leito na sala de recuperação, Sim. 6, 12, 24 horas, né? Então, também é um contexto que exige uma parte gerencial do enfermeiro para lidar com tudo isso, né? Uma das competências requeridas. E também ressalta, muito bem lembrado e de conhecimento aí da Débora, os indicadores. Né? Porque Isso. ter uma estrutura na recuperação anestésica mínima para atendimento é um indicador de qualidade. Com certeza. Né? Então, e a gente, por mais que a gente entenda as limitações regionais e nacionais, mas justamente o enfermeiro ele tem que se embasar desse conhecimento para lutar no sentido de que essas instituições tenham estrutura adequada para assistir os pacientes. É um absurdo, parece o que eu vou falar agora, mas ainda no Brasil temos instituições de saúde que realizam procedimento cirúrgico e não tem sala de recuperação pós-anestésica, sendo que é uma normativa decidida pelo Ministério da Saúde e apoiada pelo Conselho Federal lá de 93, 94. Então, peraí, a gente está caminhando de que forma? E aonde que eu vou restabelecer, né, as condições ali daquele paciente mínima para encaminhá-lo para um leito de internação ou para uma alta hospitalar? Então, a gente precisa cada vez mais ter essa fundamentação para argumentar a necessidade, né? E avaliar se de fato o que está sendo ofertado de cuidado está adequado ou não, ou estamos colocando em risco o nosso paciente e a nossa profissão também. Né? Então, o profissional precisa ter esse engajamento, essa preocupação e auxiliar também nos processos, né? Porque muito se adquire no centro cirúrgico, mas às vezes o enfermeiro ele não tem um protagonismo na compra desses equipamentos, né? Na disponibilidade, na avaliação do que é bom, do que não é, do que facilita o cuidado. Então, ele tendo esse conhecimento das necessidades, ele também pode ter um papel de liderança nessas escolhas e conseguir uma estrutura mais adequada dentro da sua instituição. Né? A gente não está falando de perfumaria, né? Porque o meu hospital é diferenciado. A gente está falando de cuidados mínimos, reconhecidos internacionalmente, né? Nacionalmente. E é importante, né, Prof, que também, assim, o enfermeiro, com esse conhecimento clínico que ele tem, ele possa produzir dados, ou enfim, que subsidiem o gestor para essa compra, justificar que custos, benefícios que possa produzir maior agilidade, maior segurança e que ao longo do tempo também vão
diminuir, vão ter mais segurança para a recuperação desse paciente, vai diminuir o tempo de recuperação, vai otimizar o Com setor. certeza. Né? Então, que Sim. se pense nisso. Entra muito aquela competência também do enfermeiro como pesquisador, né, na produção de dados, porque é através desses dados que a gente pode trazer para as instituições. Sim, a sala de recuperação ela faz o diferencial na qualidade, na segurança do cuidado ofertado. E até lembrando que a Cassiane falou aí da questão de ter a sala de recuperação, que isso é mínimo, mas também de ter um enfermeiro, uma equipe mínima na sala de recuperação, isso é fundamental, e uma equipe capacitada. Então, aí, a importância do conhecimento. Eu queria também trazer para vocês alguns comentários do pessoal que está acompanhando, comentários muito interessantes. Ó, cada paciente é único, a monitorização sob vigilância constante do profissional técnico supervisionado pela enfermeira de extrema importância. Sim, nós precisamos do técnico, mas o enfermeiro é fundamental, até mesmo devido aí a todos os cuidados que nós vamos garantir a esse paciente. Ana fala que onde ela trabalha, o paciente sai da sala operatória, é encaminhado para a recuperação, acompanhado pelo circulante de sala e pelo anestesista. A recuperação fica em frente às salas, né? Então, às vezes eu também, quando falo isso, o pessoal fala, mas é muito pertinho a minha recuperação das salas, então não vou ter muito problema, mas na realidade talvez aqui também vale a gente pensar em quem seriam esses profissionais que vão estar acompanhando e passando plantão na recuperação anestésica. E, claro, buscando sempre a segurança do paciente. Eu queria também, aí pegando o gancho no que a Fabi estava falando, sobre as competências mínimas. Afinal de contas, quais são as competências mínimas do enfermeiro, ou assim, seja no centro cirúrgico, na sala de recuperação, em relação aí à monitorização do paciente? Afinal de contas, o que o enfermeiro precisa saber? Ele precisa conhecer de eletrocardiografia, de fármacos, que competências que ele precisa desenvolver e talvez aí agora já também vamos falar um pouquinho do nosso curso de monitorização. O que a gente está oferecendo para esse profissional, como aí para ele poder se munir dessas competências que são tão importantes? Então, vocês como, né, aí nossas professoras, docentes também, né, enfermeiras que participaram de forma brilhante do curso, então convido vocês a, né, participarem do curso, porque terão aula com essas maravilhosas aqui, né, docentes. Então, comentar um pouquinho então sobre as competências desse profissional. Eu acho muito... Por favor, prof. Desculpa, Fabi, vamos lá. Eu acho muito importante, né? As nossas diretrizes, elas fazem um resgate muito claro, né, das competências, são assistenciais, gerenciais e de ensino e pesquisa. Mas o enfermeiro em si, na sua atuação, e quando a Prof. Cássia traz que é um show, é uma atuação que a gente tem todos os dias, essas competências estão todas imbricadas, né? Elas perpassam, então, a questão clínica, né, desse raciocínio assistencial que a gente vai ter para olhar a monitorização de um eletro. E assim, eu sempre digo para os acadêmicos, quando fazem estágio lá comigo, assim, vocês não precisam saber todas as alterações, o nome de todas as síndromes, enfim, mas vocês precisam saber o que é uma monitorização de ECG normal. E se não está normal, quando o anestesista nos passa, vocês precisam saber, tem marca-passo, tem fibrilação prévia. Então, para o enfermeiro saber planejar assistência com seu conhecimento clínico, por exemplo. Eu preciso saber, como a Prof. Cássia trouxe muito bem as questões anestésicas, né? Eu olho uma ficha anestésica e eu sei que ele fez um curário. Eu sei que ele usou, por exemplo, fentanil no final da cirurgia. E, embora o enfermeiro não seja prescritor, e também um discurso que eu uso muito, nós temos que saber o que as drogas produzem no organismo do meu paciente. O enfermeiro tem que ficar vigilante ao efeito desses anestésicos. E isso vai influenciar na expansibilidade torácica do paciente, isso vai influenciar na ventilação, na saturação, no tempo de permanência, no que nós vamos orientar do exercício ventilatório para eliminar esses gases. Quando a Prof trouxe da questão da temperatura, me remeteu muito aos extremos de idade também, que a gente precisa aquecer. Nós temos manta térmica nos nossos locais de atuação, né? O que justificaria comprar uma manta térmica? E aí também entra a competência gerencial,
né? Qual é o nosso perfil de pacientes para chegar lá para o gestor do centro cirúrgico e dizer, olha, as práticas dizem isso. Bem lembrado a questão da legislação nacional que fala, olha, a legislação do Conselho Federal de Medicina diz isso, a legislação brasileira diz isso, que isso otimiza a recuperação do paciente. Então, eu como enfermeiro, eu tenho que juntar as minhas competências mínimas que estão nas diretrizes, né? E nós como formadores também de enfermeiros, tanto na docência quanto na própria atuação em hospitais de ensino, como é o meu caso, nós temos o dever de fazer essa reflexão com os acadêmicos que estão aí e também, por que não, entre os grupos, também com profissionais já formados, para que a gente possa cada vez mais estar buscando conhecimento, né? Sobre farmacologia, sobre os procedimentos em si, sobre novas formas de cuidado, a Proficácia trouxe sobre o BIS, sobre o TOF, sobre essa monitorização, né? Então, é muito importante que a gente saiba lidar com isso, que busque, aí a gente fala do nosso curso, do próprio congresso da SOBEC, onde a gente entra em contato com muitas tecnologias que possam nos subsidiar, que a gente possa conhecer o que está acontecendo para sim melhorar a nossa prática, oferecer um cuidado de qualidade. E em cima de tudo isso que a Fabi trouxe, eu resgato o nosso envolvimento e a necessidade de que esse conhecimento ele seja iniciado, a sua fundamentação básica na graduação, né? Sem cirúrgico, ele compõe o processo de formação de todo enfermeiro generalista. E hoje a gente vive um desafio de suprimir a carga horária de centro cirúrgico nos cursos de graduação, considerando essa uma especialidade. Devemos sim nos especializar, né? Buscar educação permanente depois da nossa formação, sem sombra de dúvidas. Mas o embasamento teórico, o conhecimento básico sobre anestesiologia, a questão do posicionamento cirúrgico, tipos de procedimentos, ele se dá na graduação, né? Então, essa formação mínima de entender sobre fisiologia, sobre farmacologia, que dê ferramentas para a formação do raciocínio clínico e o planejamento da assistência de enfermagem por meio do processo, ele se dá na graduação. Então, o nosso desafio está em manter essa disciplina ou este conhecimento, quando a gente pensa também em currículos que não são divididos por disciplinas, mas que esse conhecimento ele não se perca ao longo da formação. Porque a gente bate também em outra questão, que é o recursos humanos. Sim. Hoje tem uma população de enfermagem, vamos dizer assim, né? Um grupo de profissionais que já está em meia-idade, caminhando aí mais próximo, né, de ser idoso do que jovem. E se não tivermos profissionais que, de alguma forma, foram estimulados, engajados lá na sua graduação a ser um enfermeiro perioperatório, atuar em centro cirúrgico, recuperação anestésica e a central de material e esterilização, a gente tem aí um problema muito grave, né? Não é só a estrutura física, é a estrutura humana, que já é uma realidade presente, principalmente nos Estados Unidos. Então, esses conhecimentos básicos, eles têm que estar relacionados, eles têm que acontecer na graduação. E depois, conforme as suas escolhas, o cenário que você trabalha, e aí se aperfeiçoar, tornar-se um especialista pela nossa associação ou numa instituição de ensino superior, buscar a educação permanente, porque o conhecimento sobre a monitorização, ele tem que ser contínuo. A gente aprende muito com a equipe médica e com os profissionais representantes dos equipamentos, dos materiais. Porque todo dia tem uma tecnologia nova. E, inclusive, é o que a gente vai discutir nesse curso de monitorização. Eu tenho o básico preconizado da monitorização não invasiva, mas eu tenho hoje muitas possibilidades no mercado de monitorização invasiva, né? Com um controle mais direto do débito cardíaco, permitindo aí uma avaliação mais refinada do risco desse paciente. Porque a gente está
falando desde o começo, que assim, qual é o parâmetro de escolha, né? E o que embasa todo esse conhecimento? É o risco. Se a gente tiver boas escalas de avaliação do risco cirúrgico e uma boa visita pré-anestésica associada ao planejamento da equipe de enfermagem para oferecer, né, todos os recursos, o sucesso ele é muito certo, vamos dizer assim. E eu sempre brinco, não existe paciente que a gente não opera. O que existe são instituições sem recursos que ofereçam o que aquele paciente precisa. Porque qualquer paciente pode ir para uma mesa de cirurgia. Muito importante essas colocações, gente. Desde a questão do ensino, a gente tem chamado muita atenção para isso, inclusive aí nos canais da SOBEC, através aí do nosso manifesto do ensino perioperatório. Convido que vocês conheçam através dos canais da SOBEC, e também todo esse preparo do conhecimento do enfermeiro, como é essencial. E até mesmo reforçando que sim, precisamos do enfermeiro na recuperação anestésica. É essencial esse profissional, apesar de, infelizmente, ainda em algumas recuperações, nós não encontrarmos o enfermeiro da recuperação anestésica. Outra coisa que eu vi aqui um comentário, acho que é Priscila, ela comenta o seguinte, olha só, observamos uma pressa absurda em tirar o paciente da sala, por causa do giro de sala, e o leito da recuperação anestésica, às vezes, sendo menosprezado, enfim, banalizado, assim como a assistência do pós-operatório, que é aquilo que a gente estava falando. Achei muito interessante quando a Cassiane coloca que o desfecho, o final do show é tão importante quanto o início. Aliás, né, gente, o final do show, que às vezes é o ponto alto, né, a abertura e o final, né, quando a gente tem, às vezes, até o bis do ator, né, daquele número principal. Então, é muito importante que a gente possa ter esse olhar para a formação de novos profissionais, com certeza que vão ocupar esses espaços. E quero aqui dizer uma coisa, gente, que vai assim trazer muito interesse, talvez aí a você que está meio em dúvida se quer ou não participar do nosso curso de monitorização, principalmente do módulo presencial. Quem estiver aqui na SOBEC no dia 25 de março, nós faremos o sorteio de uma diretriz da SOBEC. Ok? Então, uma oportunidade muito boa, se você ainda não adquiriu, ou se você já tem, quer levar para o seu serviço. Então, você vai ter... Aê! É esse mesmo, as diretrizes da SOBEC, nossa mais nova diretriz aí de 2021. Então, nós estaremos fazendo um sorteio aqui para aqueles que estiverem presencialmente. Então, mais uma vez aí, mais uma boa oportunidade também de adquirir conhecimento, estar aqui conosco, porque com certeza vai ser uma oportunidade muito boa. Até vamos aproveitar, né? A Cassiane falou um pouquinho de tecnologia. Com certeza a monitorização envolve tecnologia. E aí a gente quer muito conhecer. O enfermeiro, ele tem essa competência, né? Da tecnologia, do conhecimento, de agregar esses valores. Então, o que vocês aí consideram hoje uma nova tecnologia em monitorização do paciente no centro cirúrgico, enfim, na sala de recuperação anestésica? O que seria aí uma tendência ou algo que a gente deve começar a ver aí nos próximos dias, né, gente? Não vamos nem dizer meses, dias, né? O que vocês poderiam destacar dentro desse universo da monitorização? Prof. Cassi, quer iniciar no bloco? E os dispositivos minimamente invasivos, né? Porque a gente tem que considerar que eu preciso de uma mensuração fidedigna, mas o quanto menos eu invadir esse paciente, melhor. Né? E então, os materiais que a gente tem hoje, os equipamentos que a gente tem disponível hoje no mercado, permitem essa mensuração de todos os parâmetros que influenciam o débito cardíaco, seja volume sistólico, pressão arterial, retorno venoso, tudo que vai influenciar pré-carga, pós-carga e contratividade da nossa grande máquina, que é o bateu a porta aqui, gente, que é a grande máquina aí, e é a que mais vai sofrer impacto com o uso dos anestésicos, né? Então, tem muitos equipamentos hoje que têm a capacidade de fazer essa mensuração
sem invadir tanto o paciente, como a gente tinha mais no passado, por exemplo, um catéter de Swan-Ganz, né? Que ficava lá na artéria pulmonar. Ficava não, ainda para alguns pacientes pode ser interessante. Mas hoje eu já posso ter alguns parâmetros que era mensurado por esse catéter sem invadir tanto o paciente, né? Temos também alguns dispositivos que têm essa capacidade de mensuração do débito cardíaco direto sem invadir, né? Então, a gente tem aí alguns equipamentos sem conflitos de interesse, mas Precep, ClearSight, que um simples dispositivo avaliando ali o pulso da onda que a gente vai ter no indicador do paciente, é capaz de avaliar a pressão arterial, né? A gente não vai poder mais chamar de invasiva, mas tão fidedigna como se essa pressão fosse invasiva, retorno venoso, débito cardíaco, volume sistólico, saturação de oxigênio. Então, é uma avaliação muito refinada e diferenciada, porque dita conduta. A capacidade de usar estes equipamentos, né, o acesso a eles, garante se esse paciente vai precisar mesmo de uma reposição volêmica, o quanto ele está respondendo aos anestésicos, né? Então, a gente tem aí uma anestesia mais mediada, mais controlada, né? Avaliando os impactos ali no momento da administração. Então, isso é um diferencial muito grande. Hoje, a gente tem alguns dispositivos também, que eu até falei na aula sobre monitorização invasiva, que eu coloco pequenos eletrodos sobre o tórax do paciente e há uma passagem, né, de informação de um eletrodo para o outro, permitindo mensurar todos esses parâmetros de débito cardíaco direto. Legal. Mas é lógico, a gente não pode saber que tem algumas particularidades, tem alguns pacientes por agitação, por alguma alteração cardiovascular, que às vezes não pode usar esses dispositivos. E aí o grande segredo, a mensuração dos riscos pelo anestesiologista para a definição do melhor dispositivo, do melhor equipamento. O melhor equipamento não é o equipamento mais caro e mais moderno, é o equipamento que atende às necessidades do meu paciente. E aí a gente vai pensar nisso que a prof também trouxe, né? Que essas monitorizações, né? Tanto a monitorização usual quanto essa monitorização mais refinada, elas vão servir para avaliar condutas e possíveis invasões, né? Então, nós, enfermeiros, tanto na sala cirúrgica quanto na sala de recuperação, temos que estar atento a essas alterações, né? Quando a SOBEC fala na normativa lá em registrar sinais vitais de 15 em 15 minutos na primeira hora, de 30 em 30 na segunda hora, isso é usual. Mas o que eu faço na análise desses sinais vitais, né? E o que eu faço numa conduta de uma alteração de sinal vital? Numa hipotensão, eu não posso esperar para fazer um registro e uma conduta dali 15 minutos, 30 minutos. O registro, que é um aspecto legal, e aí a gente pensa que a monitorização vai nos auxiliar, inclusive, nisso, ela é um registro da nossa prática, ela é um registro, muitas vezes, jurídico nas instituições. Então, se o paciente faz uma taquicardia, e daí, por exemplo, nós vamos fazer um metoprolol, eu vou registrar dali 5 minutos. Eu não vou esperar 15, 30, né? Então, isso tudo é um olhar do enfermeiro, do que eu estou fazendo na monitorização. Eu queria trazer... Enfim, define as invasões. Eu queria trazer, aproveitar que a gente está falando dessa questão da monitorização, porque duas perguntas chegaram bem próximas aqui, perguntando da monitorização infantil, tanto do RN quanto da criança, né, em cirurgias pediátricas. Quais são as diferenças aí mais que a gente pode aí destacar entre a monitorização pediátrica e adulta? Por exemplo, né, a criança, às vezes, a gente usa monitoramento bem menos, em menor quantidade, até talvez por falta de recurso, enfim. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão. Talvez a Fabi falar um pouquinho na recuperação, né, a Cássia um pouquinho na sala, sobre essa monitorização
pediátrica, acho que a gente pode estar dando um apoio para o pessoal que está querendo saber um pouquinho também da pediatria, que com certeza é uma necessidade específica. A pediatria ela tem umas particularidades, tanto dentro da sala quanto dentro da continuidade do cuidado, né? Via de regra, eu vi que alguém questionou sobre RNs, né? RNs, quando é uma cirurgia de maior porte, eles já vão para uma UTI NEO, né? Com cuidados intensivos propriamente ditos. Mas a criança, ela exige, dependendo da idade, da compreensão da criança e da resposta dela aos gases anestésicos, algumas particularidades de monitorização. Então, muitas vezes a gente tem que trazer os pais para dentro da recuperação, e aí a gente vai desde a gestão do espaço físico, poltronas, segurança para que esse pai consiga ter o filho nos braços e auxiliar na monitorização para verificar a temperatura, para o posicionamento de eletrodos, para o posicionamento de um oxímetro com uma leitura fidedigna, né? Então, a gente tem muitas crianças, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de trato via aérea superior, ou vai fazer, enfim, uma palatoplastia. Então, essa criança, ela precisa ventilar bem, e eu preciso ter uma medida segura de oximetria, no mínimo, dessa criança. Alguns transportes, ou em algumas situações, nós chegamos a colocar 2 oxímetros. Porque se o da mão a criancinha tirar, né, a gente tem algum no pé. Então, essa questão, assim, de segurança. Sim. E assim, quando a gente pensa no cenário intraoperatório, o que vai ditar é mesmo a característica do procedimento, né? E a história clínica também, porque por mais que a gente esteja discutindo sobre o paciente pediátrico, esses pacientes podem apresentar muitas comorbidades que exigem esse controle, esse rigor durante a monitorização, né? Então, independente da faixa etária, todo mundo vai receber monitorização básica não invasiva, porque são os parâmetros mínimos para começar qualquer tipo de intervenção ou anestesia. Então, temperatura, saturação, pressão arterial, ECG. E na recuperação, a gente vai mediar de acordo com o que ele fez, quais foram as respostas do intraoperatório, mas também considerando as particularidades, porque o que adianta eu ter uma criança agitada na recuperação, gritando, querendo arrancar tudo e obter um parâmetro que não condiz com o que de fato ela está apresentando? Ela está, às vezes, com alteração de pressão arterial porque ela está chorando, porque ela está agitada, ela está com medo. Então, assim, até que ponto, né? A gente não pode banalizar e considerar, não, criança, só oxímetro já atende, porque a pior coisa é a parte respiratória. Não, a gente precisa sim de outros parâmetros, mas a gente tem que considerar a necessidade individual. Se é uma cirurgia de pequeno porte, que teve às vezes só uma anestesia inalatória, muito rápido, ok, né? A gente vai acompanhando. Mas mesmo assim, eu vejo isso com ressalvas, que devem ser avaliadas não como rotina, mas como especificidade. A rotina tem que ser para todo mundo. E aí, dentro da especificidade de cada um, a gente vê se pode tirar ou não, ou se eu vou fazer só na admissão e depois na alta, porque eu preciso de registros, né? Se tenho alguma repercussão depois disso numa unidade de internação e eu não tenho um registro, é muito difícil a nossa argumentação, né? Então, precisamos considerar as necessidades individuais. O que a gente vê muito na prática? O individual se tornar o comum, né? Então, o que deveria ser uma exceção vira uma prática comum. Criança, não precisa. Adulto, não sei. E assim, não é porque a gente está indo contra todos os princípios, todos os estudos que já foram desenvolvidos até hoje e o que a gente acredita como as melhores práticas, né? Como as melhores evidências. E assim, eu brinco que a recuperação é um piscar de olhos. Com certeza. Para tudo que estava em tranquilo e confortável. De repente, né? É verdade. Tudo muda. Então, por que a gente vai se expor a esse risco se a gente tem subsídios, recursos
que nos auxilie. E quando a gente pensa no cenário pediátrico, a comunicação, às vezes a gente precisa acalmar o acompanhante, seja o pai, a mãe, seja o representante legal daquela criança. E não a criança tá de boa, tá dormindo, tá tranquila, não tá com dor, tá tudo certo. Mas o familiar tá desesperado, né? Então, tem que primeiro trabalhar com esse familiar, explicar a importância e convidar ele para nos auxiliar no cuidado. Então, olha, me ajuda aqui a colocar o eletrodo. Ai, vamos tirar junto. Ai, olha, tem o bichinho aqui que ele vai ver. Por quê? A gente cativa o familiar, principalmente a mãe que fica super ansiosa, agitada, ainda mais se a criança já tiver uma história clínica importante. Então, a gente precisa acalmar essa mãe, porque ela tendo calma, a criança vai se acalmar. E aí a gente vai conseguir fazer o cuidado. Até assim, complementando, né, também perguntaram aqui sobre essa questão do intervalo entre a monitorização e o registro, né, que seria 15 minutos também na criança. Acho que já foi até falado em algum momento aqui por vocês, né, a questão da avaliação do enfermeiro. Será que é uma criança e foi um pequeno procedimento, teve uma tranquilidade, enfim, eu posso considerar registrar somente esse parâmetro neste momento, depois de 15 minutos eu vou analisar mais um parâmetro, ou mesmo eu preciso diminuir esse intervalo entre os parâmetros os registros dos parâmetros de monitorização. Então, isso parte da avaliação do enfermeiro. Então, ter um enfermeiro na sala de recuperação é essencial, porque a gente tem uma ideia aí de 15 minutos como uma sugestão para a primeira hora, mas não que sempre vá funcionar dessa forma, né? E na criança, também, como qualquer paciente, a gente pode precisar alterar esses parâmetros, enfim, ou mesmo o período de registro, enfim, os melhores momentos para a gente poder registrar. Não sei se você tem alguma outra experiência em relação a intervalo de registro em criança. Eu acho que a gente pode estar considerando algo semelhante a isso, né? Sim, exatamente. O preconizado, né, tanto pela nossa associação quanto referências internacionais, é que a gente faça, porque assim, tem um significado por trás dessa história de 15, 30 minutos, porque a gente está pensando na metabolização das drogas. E aí foi o que eu disse, da a primeira hora, a hora de ouro. Né? Então, se eu espaço intervalo, às vezes aquela reação, aquela alteração, eu perco o time. E aí, uma coisa que poderia ser um desconforto pode evoluir para uma complicação. É importante a gente destacar também como a monitorização tem um papel relevante, porque o enfermeiro, ele precisa entender o que é desconforto e o que é complicação. Nem tudo que acontece na recuperação pós-anestésica é complicação. A gente tem alterações hemodinâmicas associadas ao efeito residual ou à metabolização das drogas anestésicas e o próprio trauma cirúrgico que leva, às vezes, a algum desconforto. E isso, quando mal manejado, acarreta uma complicação. Né? Então, a gente deixa isso também muito bem discutido nas nossas diretrizes, né? Para que o enfermeiro consiga ter esse olhar, e eu sempre brinco, não tem a síndrome da monitorite. Né? Olhe para o paciente, olhe para o conversa, troque informações para você não cair numa coisa que às vezes não é realmente o que você está pensando. E essa reflexão, essa interação com o paciente e muitas vezes com o familiar, e aí a gente falou do extremo de idade da pediatria, mas hoje, cada vez mais, pela nossa epidemiologia, a gente vai ter extremos de idade do idoso também. Então, acontece de você ter que chamar um familiar para conversar, para ver o que aquele paciente apresenta, né? E aí, tanto outra importância dos recursos terapêuticos para ajudar na monitorização da pediatria, que a gente vai ter lá brinquedos que possam distrair a criança, enfim, acalmar a criança, quanto recursos para pacientes que também não têm audição, não têm visão, nos outros extremos de idade, né? Então, o enfermeiro, mais uma vez, ele precisa mobilizar as suas competências para fazer essa avaliação, né?
muito mais que a monitorização em certeza. si, mas o que a gente faz com esses Gente, dados? nós estamos partindo aqui para a finalização da nossa live. Então, eu queria, assim, que um minutinho cada uma de vocês, vocês pudessem destacar algo muito interessante que foi abordado aí no curso, nas aulas que vocês tiveram a oportunidade de ministrar, e que pudesse aí também falar um pouquinho desse curso, convidando os nossos aí associados e quem está acompanhando a nossa live para esse momento tão especial, né? Então, rapidamente, a Cássio, depois a Fabi, a gente vai partindo para a nossa finalização. Pessoal, então eu destaco, né, esse curso. A gente vai discutir de uma maneira muito interativa e partindo aí para uma iniciativa diferente de prática, né? Então, além de eu ter oportunidade de conhecer toda a teoria que envolve, no caso a aula que eu ministrei, a monitorização invasiva e minimamente invasiva, como eu uso esses dispositivos? Porque às vezes eu não tenho no meu serviço, mas como que funciona a tecnologia? E independente do equipamento, qual é o princípio básico da fisiologia que eu preciso compreender para também saber avaliar, né? Não é só o anestesiologista que vai analisar estes parâmetros. E eu convido todos vocês a participarem desse curso, principalmente, né, quem puder participar do workshop. A gente está planejando aí uma atividade muito interessante para vocês. Vocês vão ter oportunidade, né, de manipular os equipamentos, de montar, de tirar dúvida, esclarecer algo que não ficou muito claro nas aulas teóricas, né? Então, e para mim é uma grande honra, né? Eu e a Débora somos aí fãs de anestesia e sala de recuperação pós-anestésica. Muito da minha prática e das minhas pesquisas envolvem, né, esse cenário. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade de discutir e também mostrar o trabalho do nosso comitê, né? O Comitê de Enfermagem na Prática Anestésica, que evidencia o potencial do enfermeiro na sala de cirurgia, na recuperação pós-anestésica, buscando aí uma prática em anestesia segura, considerando, né, os preceitos aí que regem a nossa prática profissional. Eu acho que é isso. Obrigada, Cássio. Fabi. Então, eu gostaria de reforçar aqui com o nosso grupo e dizer que é importante que a gente pense a questão do que a cirurgia produz na qualidade de vida das pessoas. A Prof. Cássio trabalhou esse tema recentemente, né, Prof? E sim, a cirurgia e todo o processo anestésico cirúrgico, ele tem a intenção de melhorar a qualidade da vida das pessoas. E por isso que nós, como enfermeiros, também temos a obrigação de ter esse conhecimento e de garantir que a gente exerça uma prática segura e de qualidade. E o nosso curso sobre monitorização na sala de recuperação pós-anestésica e no centro cirúrgico, a gente pensa em ofertar melhores práticas, o que existe de equipamentos, enfim, de possibilidades, e também a forma como nós, enfermeiros, podemos aprimorar as nossas práticas. Foi trazido aqui as questões das diretrizes curriculares e da busca de formação, mas a gente ainda sabe que a realidade do Brasil é muito diversa para isso. Embora quem não possa participar presencialmente, né, eu entendo isso porque eu também não moro em São Paulo, mas que possa fazer o curso online, que busque essa formação que a EAD nos possibilita hoje em dia para aprimorar suas práticas, né? Foi feito todo um esforço, agora a gente tem um comitê de enfermagem do processo anestésico, que envolve a indução anestésica, que envolve a recuperação, e que vai estar presente tanto nesses cursos da SOBEC quanto no congresso no final do ano, e que é importante, sim, que a gente tenha essa representatividade. Nisso eu me sinto muito honrada em estar trabalhando com vocês nesse sentido e também na live de hoje. Gente, eu agradeço muito, foi muito bom estar com vocês nessa hora aqui, discutindo coisas tão importantes. Quero agradecer muito a você que acompanhou a nossa live também. Mais uma vez, parabenizar
todas as mulheres, mulheres queridas, Cássia, Fabi, um beijo nesse Dia Internacional das Mulheres, que a enfermagem continue sendo muito bem representada, como tem sido por essas profissionais maravilhosas. E vocês que estão aí, gente, eu desejo também aí um bom dia aí de descanso, enfim, depois desse Dia Internacional da Mulher. E estejam conosco, acompanhem nossas lives, acompanhem nossos cursos, acompanhe o nosso curso de monitorização, até dia 10, não se esqueça, e venha também para a nossa prática. Muito obrigada, gente, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Obrigada, beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.